Pessoal, vamos ver. Aê, Bruno! Vamos tentar já? Vou convidar você aqui. Ainda não entrou ninguém aqui ainda, peraí. Oi, tia, tudo bem? Oi, Bru. Oi, Bru, tudo bem? Não, tô travada aí ou tô normal? Não, tá travada, tá Ai, carregando. vamos ver se carrega, porque eu fiz uma live que eu fiquei travada o tempo todo. Você tá Fiz- zoando. A ah, menina. Eita, Laia. Ainda não entrou ninguém, tem uns minutinhos ainda. ai, Mas da que internet, trava. será? Internet do celular. Então, na verdade, eu tô no 4G, porque eu não confio Hum, na internet da minha casa, né? Vai que. vai Mas eu que vou, eu cai. vou tentar mudar pro. Tá. Mudar não, conectar aqui o Wi-Fi pra ver se melhora. Beleza. Pessoal entrando, a gente ainda está testando as coisas, tá? Temos alguns minutinhos ainda. Thelma, Alisson. Só mais um pouquinho, vou acertando aqui as coisas também. Já separei, Bru, as perguntas que veio. Aí, agora você apareceu, toda Ah, linda! tudo bem, linda? Tudo, graças a Deus, Bruna. Ah, então Oi, tá pessoal, tá bom. entrando já estamos em quatro, temos alguns minutinhos ainda. Bru, acho que tá tudo Ah, bem. A será internet que aí eu. tá bom, o som? Tá. Eu não consigo compartilhar, né, com o pessoal lá do meu. Eu acredito que sim. Você deixou convite, será? Ah, lá, vou mandar para todo mundo aqui agora. É, dá para mandar nessa setinha aí embaixo, sabe? Ah, Acho que legal. as lives só dá para fazer com duas pessoas, né? Eu e você, não dá para chamar uma terceira pessoa, mas curiosidade, você que tá experiente no assunto. Não, eu nunca chamei, pelo menos, nunca consegui, porque eu nunca tentei, mas eu acho que não. Ah, não aparece aqui de novo a carinha para adicionar. Aí, o pessoal entrando, oi gente, tudo bem? Ah lá, meio. Falta um minutinho. Ah, que legal. Ai, que gostoso! Obrigada por você ter aceitado, viu? Tô super feliz. Avisei as meninas também. Vamos ver se elas vão estar. Acho que é melhor deixar o monitor Ah, aceso. eu que Pra ver se agradeço. fica Você melhor. mora em Bauru, então, né? Tô morando em Bauru. Sou de Lençóis, mas quando me casei vim morar pra cá. Uhum. Oi, José! Ó, José Brasilotto. Ah, José, Ó, tem bastante gente já. que Bru, acho que a gente bom. pode começar. São 18 horas. O que você acha? Ótimo, bora Bora com lá. quem tá online. Então, Aham. primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Bruna, ela é a Bruna também, engenheira, ela vai se apresentar depois. Mas é sempre um prazer ter as pessoas aqui com a gente para compartilhar conhecimento. Que a ideia das lives, acho que está todo mundo assim, né? Por mais que não tenha as doações, mas a nossa ideia é compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia, da forma com que a gente trabalha para agregar valor nesse mercado que está complicado, né, Bruna? Então, eu sou a Isso. Bruna, moro em Bauru, sou arquiteta e urbanista, mãe do Davi, esposa, dona de agência de viagem, que agora também tá meio complicado, mas amo o que faço. Eu me formei em 2016 e trabalho bastante com obras novas e interiores. Interiores é o que eu gosto mais, mas a gente faz de tudo aqui ainda no escritório. Então, vou passar a palavra com a Bruna para ela poder se apresentar também e já agradecendo todo mundo que está entrando aqui, né, Bru? Legal. Obrigado, pessoal. Obrigada aí aos seguidores da Bru. Vai ser um prazer estar aqui um pouquinho com vocês e o pessoal lá do meu Instagram prestigiando aí a nossa amiga arquiteta Bruna.
E queria agradecer, primeiramente, a Bruna por ter feito o convite. É um prazer estar aqui. E falar para vocês que a gente vai deixar essa live gravada lá no meu Instagram, depois eu deixo o link do canal. E também a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o e-book Engenheiros e Arquitetos, compatibilização de projetos. É tudo de bom, assim, quem participar vai ganhar o e-book, hein? Só deixar o e-mail depois lá com a Bruna ou no meu Instagram. Pessoal, meu nome é Bruna também, Bruna Angélico, eu moro em Lençóis Paulista, sempre morei aqui, só saí de Lençóis para fazer minha faculdade em Lins. Me formei em 2008 em Engenharia Civil, lá na Unilins, e adoro trabalhar não só nessa área de obras, mas também na gestão de projetos e obras, né? Eu acho que sem gestão a obra não anda. Então eu me apaixonei por essa parte assim de gestão, arquitetura e engenharia, porque eu vi que um não anda sem o outro, né? Então um pouquinho da minha experiência sempre foi com projetos arquitetônicos, estruturais e um pouquinho também da gestão de obras, no canteiro mesmo, vendo ali na mão da massa como é que faz. Legal. A Bruna, gente, ela tem um canal no YouTube já, há um tempinho já, né, Bru, que você tem. E ela Faz tem 5 no anos. Instagram dela, então, no Instagram dela, pessoal, tem muita dica. Ela é uma pessoa, assim, extremamente comunicativa. Eu acho que quando nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas todo mundo fala muito bem do profissional dela. Ela é uma pessoa que não guarda conhecimento. Então, ter pessoas que agreguem conhecimento na nossa profissão é muito importante. E o porquê que saiu a ideia dessa live, né? Na verdade, assim, eu tinha pensado, eu acho que a Bru também sempre tem esse tipo de pergunta. Ah, por que tem que contratar arquiteto? Por que tem que contratar engenheiro? Ah, o projeto de quem que fica mais bonito? Ah, posso contratar só o engenheiro? Não tem problema? Só o arquiteto? Não tem problema? Então, a ideia aqui, gente, se vocês quiserem, a gente não vai fechar o chat, mas, por favor, se tiverem alguma dúvida, façam o questionamento que a gente aos poucos vai parando, respondendo. Talvez as perguntas que nós recebemos pelo box lá no Instagram seja uma dúvida de grande maioria, mas estamos abertas às perguntas, tá? Isso é muito importante para que a gente faça essa live mais conteúdo, né? Para que a gente não fique só Isso, nós duas conversando, né, Bru? Então, isso acho que você mesmo. podia começar a falar um pouquinho da sua profissão, como que é. Começa Tá. você que você é a convidada, e aí depois eu passo para mim. Tá. Então, pessoal, eu me formei lá em 2008, né? E saindo da faculdade, vou contar um pouquinho como que é a faculdade de engenharia. Bom, a faculdade de engenharia, o primeiro ano, ela é base para qualquer tipo de engenharia, seja ela elétrica, civil, tinha o pessoal de computação também na minha sala. Então, assim, a base dela é física e cálculo, e laboratórios de química, de física, vai variando um pouquinho assim. Tem bastante cálculo no primeiro ano, já tem, não sei, bom, tem todos os anos. Acho que no quinto ano que não tem muito, que é só uma matéria, mas aí é mais a gerenciamento de projetos, de obra mesmo, assim, mais maçante nisso. Mas engenharia civil é de fato cálculo, cálculo e cálculo. E Ô, a Bru, e parte você já gostava, desculpa, você já gostava de cálculo. Você escolheu engenharia por quê? na verdade, não. Eu gostava, assim, da parte da matemática, mas não sabia. Cálculo na engenharia não é a mesma coisa que matemática, por exemplo. Você vai usar integral, derivada, é uma matemática, só que mais refinada, né? Bem, Então, aham. assim, você acaba se apaixonando. Eu me apaixonei mais ainda depois que eu entrei, mas não que eu só tirava nota 10 em matemática, não. Eu gostava de outras matérias também, mas quando você entra e você vê para que está servindo aquele cálculo, aí o negócio começa mais a ampliar e você ter gosto por aquilo, porque você sabe onde que vai ser aplicado, no cálculo de uma viga, no cálculo de um pilar, no cálculo de uma laje. Então, assim, o problema do sinal, se eu colocar sinal negativo, vai ficar errado a minha ferragem, por exemplo, né? Então, aí você vai se apaixonando. Eu me apaixonei assim. E na engenharia temos também as matérias de arquitetura e urbanismo, mas é muito pobre, pobre mesmo. Então, assim, na minha época não tinha nada de computador. A gente fazia projeto na caneta, no nanquim, ali, manual mesmo, Prancheta, com régua uma coisa P. linda. Uhum. Isso, ficava horrível. Meus projetos eram horríveis. Enfim, mas. E aí ficava tudo realmente meio que quadradão. É difícil você ver um engenheiro projetar uma coisa que. Eu falo assim que uma casa bonita, ela tem que parecer uma mulher e não um homem.
Porque É a verdade. mulher, ela é cheia de curvas, da Já dizia delicadeza. Oscar Niemeyer sobre isso, né? Então, e eu acho assim, e o engenheiro projeta casa estilo homem, sabe? É quadrado, não tem graça, muito assim, é aquela coisa ali, muda muito. É. Você Agora, sabe, a Bruna, acho que arquitetura. a primeira pergunta que eu recebi foi isso. Como que você identifica? Na verdade, a pessoa perguntou assim: como é que identifico se a casa é feita por engenheiro ou arquiteto? Aí o que, que eu respondi para a pessoa? Eu falei que ia responder aqui, mas o que eu já expliquei para ela. Nós da arquitetura, eu vou falar um pouquinho então, só antes de responder, posso responder sobre arquitetura, né? Na faculdade de arquitetura, por que, que eu escolhi fazer arquitetura? Na verdade, eu sempre me vi arquiteta. A minha mãe em casa, ela sempre teve muita revista de decoração. E aí eu entrei na faculdade por querer, claro, mas também por esse fato de gostar muito de interiores. Eu achei que ia ter muita aula de interiores. E na verdade a faculdade de arquitetura não tem. Nós tivemos uma matéria de projeto de interiores, mas nós vemos o projeto como a estética em si. Nós temos pouco cálculo, por exemplo, né? Hum, Então a gente não sai especialista em cálculo estrutural. E é aí que a gente soma, né? Basicamente é aí que nós somamos. Então a é, arquitetura hoje, para quem está pensando em fazer, não pense que ela ela não é só decoração, só deixar bonitinho, não. Ela tem muita parte conceitual de projeto, tem a parte de cálculo, que não é fácil. Para mim é uma dificuldade mesmo, porque eu odeio matemática. hum, Mas também tem esse lado humano. Então a arquitetura entra lá no humanas e exatas. Fica meio assim. Que a gente entendi. fica meio psicólogo dos clientes, na verdade, né, Bru? Ah, senão você não entende o que que eles querem, porque os clientes querem cada hora uma coisa, você fica doida, né? É Eu já verdade, trabalhei né? com um projeto, tentei fazer projetos arquitetônicos lá no começo, quando eu saí da faculdade, eu falei, vou fazer uns projetos por aí. Nossa, o que que era aquilo? E era no AutoCAD, hoje tem Revit, tem o SketchUp, que é uma coisa mais realista, que você Visual, né? faz os cortes automáticos. Pô, beleza, na minha época eu tinha que traçar linha para tirar corte. Então era terrível. E assim, e os clientes, cada hora quer uma alteração, cada hora quer uma coisa. Então, a gente quer, na parte de engenharia, a gente é mais seco, mais assim, né? Não tem Mais esse objetivo, mais contato que o exato, cliente né? Você. fala, que você É, conversa com o cliente, aquilo lá. E uma coisa que você falou, Bruno, muito interessante. Você falou assim que não é somente decorar e deixar o ambiente bonito. O arquiteto ele tem que saber as legislações. Vai projetar em Bauru, tem o código da cidade de Bauru, de obra zoneamento de daqui. Bauru, aqui em Lençóis, lá na Bahia. Então você tem que estar de ok com a prefeitura e se for um projeto comercial, você tem que verificar mais entidades, É, mais órgãos competentes de CETESB, como alguma indústria, coisa maior, comércio, indústria, bombeiro, né? Então, cozinha, por exemplo, né, a parte de vigilância sanitária. Então, realmente, assim, eu vejo essa pergunta, né, que a pessoa fez, como que eu sei, né, identificar um projeto de arquiteto e um projeto de engenheiro. Na verdade, tem arquitetos que se formam depois em engenharia, como tem engenheiros que vão depois fazer uma complementação em arquitetura, mas basicamente é isso. O arquiteto ele vai talvez trabalhar um pouco mais com essa forma orgânica, ou isso. eu, pelo menos, o meu jeito de projetar é assim, Bru. Eu até acho que é uma dificuldade minha trabalhar com essa estética completamente diferente, sair muito fora da caixinha. Por quê? Eu começo a projetar de dentro para fora. Então, a casa, para mim, ela tem que ser funcional dentro, porque é ali que eu vou viver, para esse dentro, esse contorno de dentro me dar fora, né? Onde vai ficar as É, paredes, onde eu vou ter as janelas. Então, eu começo assim. Muitos amigos fazem primeiro lindo, maravilhoso lá fora, e depois aí? vem para dentro e, né, organiza esse espaço da maneira que dá. Então, aqui eu faço assim. Você, no seu caso, Bru, a sua demanda maior de serviço, como que é? Como que vem esse serviço para você? Então, na verdade, desde quando eu me formei, eu trabalho na mesma construtora, né? É a construtora da família. Então, a gente Ah, sempre fez bacana. obras comerciais. Poucas obras residenciais a gente executou, mas tiveram algumas sim. É mais comercial.
E então eu tive bem assim, essa bagagem de ver o meu pai, o meu irmão ali fazendo as coisas, pegando na massa, sabe? E eles me passavam tudo isso, porque eu já ficava mais dentro do escritório. Então, no É. comecinho lá eu tive alguns projetos que eu me arrisquei fazendo arquitetura, graças a Deus eu não faço mais. Porque eu não gosto, não é meu fazer. Então, uma coisa que eu vou render, um projeto estrutural ali, a gente tem, não fica pronto em 3 horas? Fica, mas não fica otimizado e econômico como tem que ficar. Um bom projeto estrutural, você tem que dar uma analisada mais, né? Ver o que, que dá para otimizar de ferragem, de concreto, para ele ficar econômico e funcional para o cliente. Então, o tempo que eu perco para fazer um projeto estrutural, sei lá, em arquitetura eu vou perder uma semana, 2 no mínimo, porque eu não tenho habilidade em pensar, em desenvolver aquela criatividade para aquele ambiente, e eu também não tenho a expertise dos códigos sanitários, dos códigos de obra. Eu não, o tempo que eu vou ler isso daí, eu vou ler na minha área, que é estrutura. Então, eu vou ler lá as normas de projeto estrutural, de execução de obra, que De quer que seja obra. na minha área, né? Então eu não Nossa, fico muito assim. os materiais novos, né, Bruna? Que a todo momento aparece coisa nova, tipo de laje novo. Eu vi uma live que você fez esses dias atrás sobre laje. E realmente, assim, é uma infinidade de opções que você tem, para qual É, obra que é o mais indicado, laje tal, tal. E aí, gente, que se soma a nossa profissão. Então, uma das perguntas que nós recebemos aqui foi assim: é, o arquiteto pode fazer, por que o arquiteto não assume projeto estrutural? Porque na faculdade nós não somos capacitados para tal. Por isso que tem a faculdade dela. E aí, por isso que, ao meu ver, é muito importante você ter um projeto arquitetônico, que é o que eu faço, que é o que eu penso poxa, eu vou fazer uma sala aqui eu posso fazer um pé direito, eu já vou pensando na decoração. Olha o meu pensamento. Eu vou fazer a sala, aqui eu vou colocar o sofá, mas aqui de frente, se a janela estiver aqui, vai bater sol, então eu tenho que virar ah, isso. Então aqui as paredes têm que estar. Você entendeu? É o pensamento do sim, arquiteto, né? A Bruna, ela vai complementar isso e fazer isso ficar em pé. E aí a gente fala, é isso. o problema do engenheiro. Mas não é assim, né, Bru? Não. Por que é importante, é interessante o cliente ele ter. Hoje é quase que obrigatório, porque nenhum arquiteto vai na prefeitura e ele assina lá e entrega a RT de execução de obra. Hoje os arquitetos eles estão caminhando e pedindo que o cliente contrate um engenheiro para que ele a gente fala assinar a obra. Na verdade, ele vai acompanhar a obra e ver se está de acordo com o que Exatamente. ele projetou na estrutura, né? Então, se o seu engenheiro assinou a sua planta e não te deu um projeto estrutural e não vai na sua obra, A obra então, é só a então face de um arquiteto, de um engenheiro é, assinando um papel, né? então é problema dele mesmo, ele que se dane, ele que se ferre, vamos dizer assim, né? Ele assinou uma coisa, né? Um caneteiro. Mas, agora, por que é importante você contratar esse engenheiro que vai acompanhar a sua obra, que vai ver, ele vai saber se o pedreiro está fazendo de acordo com o que está em projeto? Primeiro, para evitar um monte de intercorrência que tem na obra depois que as paredes já estão levantadas. Isso é um. Para evitar rasgar e fazer retrabalho depois de ter executado. Também isso é muito comum. Para você economizar em concreto, para você economizar em aço, para você economizar em piso, em revestimento, em tudo. O engenheiro que ele vai fazer dentro de um contrato, assim, tem vários. Você pode contratar só o projeto estrutural, que ele vai fazer o projeto e te entregar todo o detalhamento de pilares, vigas, lajes, fundações. E depois ele vai fazer o gerenciamento da sua obra. Pode fazer a planilha quantitativa de tudo que vai na sua obra. Então você vai na casa de material, você não vai comprar, eu acho que vai 90 metros quadrados de piso. Não, você Vou pode falar saber pro isso com pedreiro, né, Bru? certeza. Ah, o pedreiro Isso. vê isso pra mim. O pedreiro Sabe vê, assim, o assim. que mais O pedreiro gasta na obra é a massa que você fala, né? Que o pedreiro fica pedindo sacos e sacos de cimento. Ah, cimento. manda mais 10, manda mais 25, manda mais 30. E o cliente fala, nossa, mas será que vai tudo isso mesmo? Aí você vai ver 4 horas da tarde, o nego deixou a massa no carrinho ali, foi embora, perdeu Secou. dois. Ou avisa você em cima da hora. Ah, não, não fomos hoje porque acabou o cimento, entendeu? Então, assim, Né? é uma coisa que você pode saber antes de começar suas obras, quanto saco de cimento você vai gastar nela. E aí Verdade. você vai fazer um financiamento de uma casa.
você já sabe quanto que você vai, provavelmente, quase 90%, saber quanto que você vai gastar no final da obra. O que que muda? Muda se você escolher um revestimento ou outro diferente daquilo que você tinha estimado em orçamento, que você adicionou um lustre mais caro, isso aí vai mudar. Mas a estrutura em si, você pode ter certeza de quanto que vai custar se você contratar um profissional Uma qualificado, coisa, entendeu? quando a gente faz o projeto, Bru, realmente assim, essa situação a gente deve, eu pelo menos falo por mim, né? Eu deixo muito claro. Falo, olha, eles perguntam assim pra gente, eu vou contratar o projeto, mas quanto que eu vou gastar? Eu falei, olha, eu não sei quanto você vai gastar exatamente, porque nós não estamos fazendo um orçamento disso antes. O que a gente pode levar em consideração que hoje existe, né? A gente sabe a tabela CUP do estado, que dá um norte para a gente em relação ao Uhum, metro quadrado construído. Mas isso. isso, é o que eu falo sempre isso para eles, gente. Isso é tudo questão de vocês fazerem orçamento ou contratar um Uhum, administrador para sua obra se você não tem tempo. Eu uhum. hoje não administro obra mais. Por quê? A demanda de serviço tá grande, eu trabalho sozinha, não consigo ficar indo na obra toda semana ou todo dia. E assim, orçamento é um negócio que precisa de tempo. É um negócio que você precisa debruçar em cima e fazer com Uhum. calma, porque a diferença que você encontra no fornecedor A e no fornecedor B é enorme, né, É, Bruna? Então, é, assim, cliente pergunta pra gente quanto vai gastar, a gente faz uma estimativa, mas nunca é exato. isso. É, então, No nosso caso. essa é a importância. Até no e-book que eu fiz, eu tenho aqui 10 Ai, dicas fala do para. e-book, fala É, do então. e-book. Que isso Eu não vou mostrar que eu imprimi branco e preto, mas eu vou falar um tá pouquinho bom. dele aqui. Por exemplo, Bru, a primeira dica é onde eu não quero pilar. Às vezes o cliente não quer saber de contratar engenheiro, contrata o arquitetônico lá e fala assim: meu pedreiro o meu pedreiro é o melhor dos pedreiros, é Blaster Master, ele é top. Ele vai fazer essa obra Ele para mim e eu sabe confio de nele. tudo. Sabe tudo. É. Aí, por exemplo, a pessoa não quer colocar um pilar em determinado lugar. O arquiteto não projetou um pilar para Quer aquele aquele lugar. vão livre, Um quer aquele vão. vão lindo, maravilhoso. Se eu não tenho pilar, eu vou ter altura de viga, porque como é que eu vou parar isso aí em pé? Se não é com pilar, é com altura de viga. Então, se tiver isso já no anteprojeto, lá no projeto arquitetônico, previsto, eu não quero pilar aqui, engenheiro, entendeu? Então, o que o engenheiro vai fazer? Ele vai calcular a estrutura de modo que os pilares que estão nas extremidades vão aguentar aquele vão. A viga vai aguentar aquele vão. Entendeu? Então, assim, isso é tudo estudado e pensado em projeto, o Um engenheiro projeto. e o arquiteto. O que que é legal essa E interação? Se o engenheiro hoje ele tem uma facilidade de entender e conversar com o arquiteto, é um benefício não só para os dois trabalhar em parceria, mas também para o cliente que vai economizar. é Outra verdade. dica do e-book também é a dica. Cheguei na obra, o meu pilar ficou com 17, a minha alvenaria ficou com 15, e agora? Não escondi o pilar, e agora? Ou faz o pilar tudo fora de norma, o pedreiro dele é tão bom, maravilhoso, Então, não faz de acordo com a maravilhoso. norma, dá uma trinca, dá Tipo trinca assim, na o que que cara. é norma? O que que é norma? Né? Porque é É, diferente, gente. É diferente mesmo. então Assim, assim, tem na norma pode ali, falar. Bruna, a espessura mínima de concreto que você precisa para cobrir. A espessura de concreto, a gente fala, o que que Você tem significa? o pilar, você precisa revestir esse pilar É, né, com a massa, vamos falar bem assim. isso. Então, essa Fica espessura entre dessa a massa. bitola, isso, fica entre a bitola do aço e a face externa do pilar. Isso é o cobrimento do pilar. Entendeu? Então, isso é definido em norma, de acordo com a classe de agressividade que você está inserida. O mesmo cobrimento que eu vou fazer no seu pilar não é o mesmo cobrimento que eu vou fazer lá em Bertioga, perto do litoral, ali no litoral, entendeu? Não é. Lá é mais agressivo o ambiente. Então, assim, o cobrimento mínimo para pilar, segundo norma, é 2,5 centímetros. Entendeu? Então, como é que você vai Será fazer? que Você compra, fazem, né? compra um tijolo de 11. Calcule para mim quantos centímetros você vai precisar colocar no arquitetônico, a alvenaria. 11 mais Depois. 5. Entendeu? Então, o arquiteto. Tanto, Bru, que isso é uma coisa interessante, né? A gente acaba fazendo o projeto sempre com a espessura da parede no desenho lá de 15 ou 25. Mas isso É, pode mudar, então, porque você não, pode.
Ali você não sabe ainda a espessura do. Claro que se você pode, nós podemos ver isso antes. Por exemplo, quanto é o tijolo que eu vou usar? Vou usar o tijolo baiano normal? Vou usar o tijolo de concreto? Vou, né, o bloco estrutural? Isso, Isso vai isso, demandar no meu desenho uma determinada. isso, Mas de isso. padrão a gente acaba fazendo de 15 e 25, não é mesmo? É 15, porque hoje em dia o pessoal compra tijolo largura de 9. Tem lugar que não tem, só tem de 11,5, é 11,5. Então você tem que verificar que qual fornecedor vai atender aquele cliente e já passar para o projetista, o calculista estrutural, ó, parede de tanto. Ou ele, se ele Aham. for seu amigo, teu parceiro, nossa, ô, Bruna, eu vou projetar uma casa aqui em Uma Bauru, então casa eu já vou assim. falar, ó, aí em Bauru você acha tijolo de 9. Então aí 9 mais 5 vai dar a Mais parede de 5. 14, você Daí põe lá, entendeu? Agora põe não, de. você vai achar só tijolo de 11, 11 mais 5, você vai ter que projetar a parede de 11,5, né? De 17 no E mínimo, pra você aí, esconder. aqui tem clientes assistindo a live. Por que que isso é importante, né? Por que que a gente sempre fala: Oi, Mayara, o pessoal tá entrando. Oi, Camila. Camila vai construir, ó, não me contratou ainda. Ah, Ela. O que que acontece? Essa espessura vai fazer com que o seu espaço dentro, exemplo, se eu desenhei um cômodo com espessura de 15 e foi feito com 11, então a gente vai ganhar uns espacinhos a mais dentro do spa, né? Dentro do cômodo. Só que se uhum, eu fizer com 15 e a espessura no final sair com 20, você perdeu o espaço útil dentro. Então, isso é importante. Então, assim, quando é, nós arquitetos, que tem bastante arquiteto aqui entrando, a Valkyrie entrou agora. Quando você vai projetar, é importante a gente pensar nisso. sim, Qual é o material que eu vou usar para essa obra, né? é, Para eu saber certinho qual é a espessura da parede, como uhum. basicamente acontece essa obra no bloco estrutural ou tijolo baiano. Tem diferença, Bru? O bloco estrutural com o tijolo normal na hora de desenhar, na hora de executar essa obra? Ou é colocado um em cima do outro normalmente? O bloco estrutural, ele é um outro tipo de execução de construção. A alvenaria estrutural, é uma alvenaria estrutural. Eles falam assim, a alvenaria estrutural não tem a previsão dos pilares, é tudo modulado. Tudo modulado e Ah, dentro dessa alvenaria vai dentro dos concreto e ferragem. ferragens. Então, assim, o problema da... Eu sou meia... Eu não gosto, Bru. Sete, sabe por quê? Porque assim, você não pode fazer reforma alguma se você fizer sua casa de alvenaria estrutural, porque tudo que você quebrar é estrutural. Estrutura. Não é E nada outra, você não vedação. consegue colocar dentro a ferragem amarradinha certinha, né? Você acaba É colocando os ferros na verdade, tem o cálculo estrutural para alvenaria, para projetos de ao alvenaria cálculo estruturada. próprio. Então ele já vai Ah, certinho. Nesse daqui você vai colocar 4 barra de tanto, você vai ter que passar nas vergas e contravergas dessa maneira, as canaletas, tudo especificado certinho. Você já sabe quantos blocos você vai usar na sua casa, quanto de concreto, quanto de ferro, de aço. legal, Bruno. Então, assim, Uhum. é tudo projetado certinho. Então não é igual o bloco cerâmico, que é o tijolo, ele é feito para vedação e não para a estrutura. Ele não serve para a estrutura. Então ele só vai vedar, né? Ele não tá ali para não aguentar nada. Tanto que no cálculo estrutural a gente nem considera que aquela parede, de certa forma, vai sustentar um pouquinho aquela viga que está ali em cima. A gente não considera, Porque porque ela é só vedação. basicamente na construção normal o que sustenta é o pilar e as vigas, né? Vamos pensar Isso, assim. isso mesmo. Outra coisa Legal. que acontece bastante quando você não tem Eu parceria vou pegar as perguntas aqui, tá? tá. Peraí. Essa eu acho que acontece bastante com você, que acontece com o engenheiro e arquiteto que não são parceiros. Ó, chega na obra, Bru, olha aqui. Você vai passar o forro de gesso. As vigas são todas da mesma altura, tem uma viga no meio da casa lá. O que que você faz? Olha que porcaria. Que bonito. Se eles são parceiros, ele já faz a viga aqui menor, a altura menor, e aproveita essas vigas que vão ficar embutidas Para nas poder fazer o alvenarias. apoio do gesso. Isso, entendeu? Aí você É. passa o gesso sossegado. Uma coisa que é importante, né? Então, assim, voltando, você pode contratar só o arquiteto para fazer o projeto? Pode. Para executar bem feito, tem que chamar o engenheiro. Por quê? Não faço cálculo, ela faz cálculo. Ela vai poder orientar você melhor, bem melhor, na ferragem que vai ser comprada, porque eu nem me atrevo, viu, Bruna? Aqui, pelo menos, nós não nos atrevemos. Atrevemos? Acho que atrevemos. A gente não se atreve a falar sobre isso com o cliente porque eu não tenho conhecimento dele. Muitos clientes falam: eu confio no meu pedreiro.
negócio que você falou, na nossa prefeitura em Bauru, nós precisamos abrir RT de projeto arquitetônico e de execução. Isso. Entretanto, o CAL autoriza já o cancelamento dessa de RT de execução, porque se você assinar a execução, você tem obrigação, muita responsabilidade sobre, inclusive, o material que o cliente está comprando. E isso não é nosso papel. Então, é importante fazer um bom contrato e colocar certinho qual é a sua obrigação sobre o serviço. E deixar sempre claro para o cliente: olha, é imprescindível a contratação do engenheiro. Eu indico. Questão do cliente ter a consciência ou não de fazer esse investimento. Alguma coisa que a gente está fazendo aqui no escritório, eu já agrego no serviço. Eu pego o projeto, coto com o engenheiro parceiro, e aí na hora que eu passo para o cliente, eu falo: olha, o valor meu é esse, o do engenheiro é esse, já está embutido no preço que você vai me pagar por mês. E aí eu vou repassando o valor para o cliente. É uma segurança para mim e uma segurança para o cliente também, né, Bruna? Com certeza, com certeza. E assim, aqui em Lençóis também está sendo feito esse tipo de trabalho, sabe? Os arquitetos daqui, da região que eu conheço, são muito parceiros. Eles entendem que há essa necessidade, tanto para a segurança deles, quanto para a segurança do cliente. Então, assim, é reforma, vai mexer em algo que é interiores, mas que vai ter que quebrar uma parede ou não, já aciona a gente. Tem vários engenheiros colegas meus aí que estão mais tempo no mercado também. Então, sempre os arquitetos daqui têm feito esse trabalho. O que realmente não fazem são os clientes. Eles realmente, eles ainda não entenderam qual que é, o que eles vão ganhar fazendo essas contratações separadas, entendeu? Ou num pacote só, que quer que seja. O importante é estar os dois profissionais ali. Mas por que eu tenho que... uma vez eu ouvi de uma cliente assim: ah, mas é só um desenhinho que eu quero que você faça. Eu quero que você só faz um desenhinho para mim. Mas eu falei: mas questão não é só que é um desenho. O desenho é o meu trabalho. Eu trabalho para fazer esse desenho, né? Eu preciso ler, que nem você falou, eu preciso ler a legislação, eu preciso entender o que pode, o que não pode fazer, para poder colocar o seu projeto no papel. E aí eu acho que essa situação do porquê contratar os dois, o cliente talvez hoje não tenha essa consciência, porque muitos profissionais também ainda não adquiriram esse pensamento, que a nossa profissão se agrega, a nossa profissão não é para dividir serviço. Né? Não. Eu posso, por exemplo, te indicar para fazer o estrutural e num outro projeto você vê que o cliente está sem interiores. Você pode me indicar. É isso que eu falo, que o mercado solidário, minha gente, se ajudar, sabe? Não é, né, dividir serviço. Ai, não vou indicar porque vai que ela pega e depois o cliente... Meu, não existe isso, sabe? Não, eu também sou totalmente contra e eu acho que está fluindo para ficar cada vez melhor, cada vez mais parceiros. E nem assim, eu também trabalho com projetos hidrossanitário, tudo na plataforma BIM, né? Então Legal, ali a gente isso é importante. já compatibiliza, por exemplo, sabe aquele furo na viga que você tem que fazer ali na obra, o pedreiro vai Passar lá, o... fura. Fura essa viga aí, tá? Ou você conta você até essa semana aqui no meu Instagram, um furo numa viga que tem aqui em Lençóis. Passei na frente da obra. Me mandaram, aliás, Bruno, vê essa foto, é aqui em Lençóis. Falei, meu Deus, vou ter que passar lá pra ver. Não furou a viga, ele cortou a viga no meio. Ele cortou a viga no tá meio. atrapalhando. Peraí que eu tenho que passar um cano aqui, tá atrapalhando a viga. Vou cortar. Mais ou menos assim. E aí, assim, então qual que é a importância do hidrossanitário também na sua obra? Você já vai saber as intercorrências, sua casa não vai ter uma fissura a mais, uma trinca a mais, pode vir até colapso se você cortar uma viga, que ali ela não vai, ela vai perder todo o efeito dela se você cortar lá no meio. A Acabou. Fagundes colocou aqui no Instagram assim, ó, temos que ter parceiro em tudo, realmente. Parceria Isso. e boas parcerias, viu? Boas parcerias. Porque E assim, às nesse vezes eu não tenho esse tempo para fazer esse projeto de hidrossanitário. Eu não vou indicar um outro colega meu que faz? Claro que eu vou indicar outro colega quer meu que faz. terceirizar, né, Bruna? Ou ver assim, poxa, eu tô cheia de serviço, tá tão difícil o mercado, vamos se ajudar, sabe? Ó, eu passo para você, você passa para mim quando tiver apertado. E aí não é dividir, gente, é somar. Né? É Isso. somar, agregar no projeto, porque essa importância dos projetos complementares que a gente fala, eu acho que é riquíssimo. Assim, eu ainda não consegui fechar um projeto completo.
Sempre é o arquitetônico, interiores e o estrutural, quando o cliente aceita ainda, né? Mas Uhum. o hidrossanitário, que depois eles ligam para a gente perguntando assim, ai, onde que eu tenho que deixar ralo? Ralo, beleza, eu sei onde é o ralo que eu Hora que quero. tá concretando a laje, viu? Quantas caixinhas deixa aqui nos fios? Exatamente. Você não marcou aqui onde eu deixo as caixinhas, onde eu deixo as tomadas, mas isso é projeto elétrico, né? Eu não faço cálculo de fio elétrico, é o engenheiro da parte de elétrica. Você marca os pontos que você quer a Os luminária pontos que ali, eu né? quero. Se o projeto Agora, o que arquitetônico vem é atrás completo. disso, né? O que vem É. atrás disso eu não faço. Então, assim, essa situação, queremos somar juntos, crescemos juntos. Olha lá, ó, é Ah, isso aí, pessoal! isso Participar! mesmo. Essa situação de projetos complementares é muito importante. Então, o que contempla, né, o projeto para construir? Vamos falar de construir, Bruna. Ah, eu vou construir, o que eu preciso? Do lote, dinheiro, um arquiteto para poder fazer o projeto para você. Quem faz o projeto estrutural, por quê? Ela vai trabalhar em cima do projeto que eu fizer, depois os Uhum. cronogramas e os projetos complementares. E uma boa mão de obra, né, Bruna? Que tá difícil Isso. também, né? Por que que tá difícil? Porque tá, o mercado baixa o preço exorbitantemente. Então, ou você trabalha com todo mundo ilegal na sua obra, com chinelo havaiana, sem dar o EPI, porque se você abaixa tanto o preço, eu não sei como é que é. Por isso que você Não vê sei. pedreiro com chinelo, camiseta rasgada, entendeu? Rasgada. Sem capacete, o boné, o capacete deles é o boné. Então, por quê? Porque ele fechou lá X reais o metro quadrado e realmente, se ele não pegar uma mão de obra ilegal, que não está Ô, registrada nem Bru, nada, tem né? uma pergunta Então, da Carol aqui, ó. O que fazer quando o arquiteto quer tirar o pilar e o engenheiro diz que não dá para tirar o pilar? ai, meu Deus, tem até um meme, você viu o meme? O engenheiro, o arquiteto, não quer, engula esse pilar. Então, que nem eu falei no começo, problema do engenheiro, como ele vai deixar É. isso em pé. Mas na verdade não é assim, né? É um Ah, na verdade, complemento. assim, na norma fala que se for uma concepção arquitetônica que for interferir na estrutural de forma muito, de muito risco, é melhor que não se faça. Mas você tem a gente estudou para isso, então dá para se dar um jeito dependendo da Jeito. estrutura, entendeu? Mas esse jeito vai ser o seguinte: eu tenho que tirar a carga que iria para aquele pilar ali e colocar ela para outro lugar. Para onde? É, Então, eu vou exatamente. ter que Para arrumar uma onde? viga, vou ter que arrumar qualquer outra coisa que seja para enrijecer essa estrutura e ela não cair. Né? Então, É assim, muitas verdade. vezes dá para tirar, muitas vezes dá para fazer um outro escondidinho em outro lugar. Então, essa conversa, interação, enquanto estiver fazendo o anteprojeto, enquanto estiver fazendo o projeto, manda aquelas. Hoje a gente tem o WhatsApp, essas coisas, você já vai mandando. Nossa, Quantas tudo vezes bom, né? as arquitetas aqui de Lençóis, ô Bruna, o que você acha? Não, assim dá, assim dá. Não, eu consigo. Ah, então calcula essa viga para mim. Quanto que vai dar a altura dessa viga para ver se passa o forro? Só para ver se fica bonito os É. forros, tal, tal, tal. Aí já calcula, não passa. Então tira o pilar, aumenta a viga. Uhum. Então é Eu essa acho que bate-papo. essa parceria mesmo, né? Inclusive, assim, você não entra, como eu falei, né? Você só entra depois que o projeto está pronto. Na verdade, não, né, Bru? Se a gente já tem a Não. parceria e o cliente fecha os dois, por É. mais que seja o meu parceiro ou seja qualquer outro engenheiro, nada mais, não é vergonhoso você comentar com o cliente ou com o engenheiro o que você pensou para ver se é viável. Porque, querendo ou Uhum. não, você precisa saber se aquilo que você pensou é esteticamente viável para execução, porque senão você vai apresentar uma solução para o seu cliente, vai chegar na hora do projeto estrutural, o engenheiro vai falar assim: não, mas isso aqui não pode fazer, porque eu preciso ter um pilar aqui, ou não pode ter esse vão tão grande, né? Eu Uhum. preciso. Né? Então, assim, antes de fazer essa apresentação da ideia para o cliente, ter essa conversa com o engenheiro é muito importante para ele te É. orientar nessa questão. Por isso que se soma, não divide. Isso. Voltando mais uma vez nisso, né? Mais uma vez, a gente sempre vai voltar nisso daí, né? Então Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. A gente tá. tinha conversado sobre da palavra. Ah, uma coisa também, Bru, que eu tenho muito aqui é vocês, no caso, como é a cobrança do projeto de engenharia? Explica resumido, não que vai passar preso, mas como que Ó, muito tempo se calculava assim, na base do metro quadrado. O metro quadrado para o projeto de estruturas é X.
Então, o que que acontecia? Você pode ter uma casa de 100 metros quadrados e outra casa de 200, o dobro. A de 100 pode ser mais difícil de você projetar do que a de 200. Dependendo do... Se tem muito vão livre, você vai ter que pensar naquela viga, porque ela tem que ficar ok financeiramente para o cliente e ok estruturalmente para o engenheiro. E para a E segurança também do cliente. esteticamente, E né? esteticamente. Então, assim, depende muito das interferências que você vai ter no projeto. Como que, se tem escada, como que é a escada, como a escada é um elemento estrutural que ela requer uma atenção só para ela na hora do cálculo. Entendeu? Não é assim, depois faz a escada, ancora aquilo. Não, ela tem que ser pensada. Ela é uma escada vazada, ela é uma escada com aquela viga embaixo, ou ela é uma escada plissada. Flutuante, né? Isso, então, assim, tudo isso tem que pensar. Então, agora a gente tem sim um cálculo por metro quadrado e depois, baseado nessas intercorrências, se elas forem ok, se está tudo dentro do esperado de um projeto arquitetônico não muito, Muito como que eu exige falo, demais. O grau de tem uma, dificuldade, eu tenho o costume de falar é aqui. arrojado, eu gosto de falar Ah, arrojado. Se legal, não for muito bacana. arrojado, aí a gente calcula no metro quadrado. Se não, aí a gente vai pensar quantas horas que a gente vai gastar para fazer aquele cálculo, quantos Isso. dias, entendeu? Então, é mais ou O menos nosso assim. caso, que a maior parte tem perguntas também, né? Como que é cobrado essa parte de projeto para nós também. Então, assim, hoje tenho basicamente um valor de metro quadrado que a gente costuma trabalhar para cada tipo de projeto, porque no escritório de arquitetura você tem projeto arquitetônico, projeto de reforma, projeto de ampliação, projeto de interiores, só consultoria, né? E aí, então a gente tem tipos de serviço. Então a gente Isso. entende a necessidade, vê nós aqui, o grau de dificuldade, o tempo que eu vou levar para daí sim passar. Então, alguns Uhum. clientes, por exemplo, eu tenho uma cliente que é amiga da outra. Mas para fulana você fez o preço tal. Eu falei, então, Hum. mas o preço passado para fulana contempla isso, isso, isso. E a obra dela tem a metragem quadrada diferente, que eu vou fazer lá. Então não existe comparação. Não pode Não. ser nada tão exorbitante. Você precisa ter um parâmetro de preço. Porque senão, a cara dela é de rica, vou cobrar R$ 300 de metro Não. quadrado. Né? Não é assim. Mas não se compara uma coisa para outra, principalmente. Cada projeto tem valores diferentes, isso mesmo, Fagundes. Porque você tem um esforço, um tempo dedicado a esse projeto diferente, né? Existe uma Isso. infinidade de coisas que influenciam nesse preço. Bru, é interessante que se você muda de estado, praticamente muda o preço do metro, vamos dizer assim, o metro quadrado do arquitetônico aqui, eu tenho colegas de engenharia e de arquitetura, como é que chama a cidade dele? Ai, meu Deus. Ai, é lá pro Nordeste, lá. Fora do estado, Bru. Ai, perdi agora no nome. Vou lembrar. A hora que eu lembrar, eu falo. Lá é o Tá. dobro, simplesmente o Você dobro. E também. eu falo, pô, como é que, gente, eu cobrando isso daqui já tá difícil fechar, às vezes, né? Alguma É. coisa que o cliente chora e fala que não entende Tá qual que é. difícil, tá caro. Como é que vocês cobram isso aí? Bruna, É, eles acham até barato. Eu falo, nossa, é. então não sei o que tá acontecendo. Mas eu acho, Bru, Como que você sabe que esses dias eu tive uma consulta de uma cliente lá da Bahia, né? E ela falou pra mim, o preço de vocês está muito bom. Olha lá, Recife, ó, a Recife, Fagundes falando. Esse não é aquele seu amigo? Você que é o amigo dela, Fagundes? Maranhão, é Maranhão, Maranhão. Maranhão. Olha Isso. lá, engenheiro Andreotti. Então, e ela falou pra mim, ela falou, nossa, o preço seu tá bem legal, porque aqui o preço, eu até achei que seria inviável. Eu já tive clientes que falaram pra mim, nossa, eu morria de vergonha entrar em contato com algum arquiteto, porque eu sempre vi arquitetos todo andando no salto, não sei o quê, e assim, cria essa barreira. Gente, a arquitetura não é só luxo, pelo amor de Deus. Não. É super acessível, né? É. Tem que ser acessível, porque eu falo, é uma profissão que vai transformar a vida das pessoas, como a engenharia faz. A Bru, no É. caso, ela não faz tantos projetos para execução, ela, né, ajuda a gente a executar bem os projetos, super capacitada para isso, mas o negócio ele tem que ser viável para o mercado mudar, porque senão Uhum. as pessoas vão continuar batendo na tecla que o pedreiro sabe o que está fazendo e desvalorizando o nosso trabalho, entendeu? É, e é assim mesmo. Eu Então, acho que é tem isso. tem algumas dicas aqui no e-book, por exemplo, a altura de Fale aí, Bru, para escada. nós. Por exemplo, você vai descer a escada, você tem a sensação que você vai bater a cabeça.
na laje de cima, Parece ou que é no... muito pertinho aqui, assim. Então, como que você soluciona isso? Até coloquei uma figurinha aqui assim, nossa, e agora? Como que eu vou... Ela vai disponibilizar. Fala um pouco do seu e-book para quem está entrando agora, Bru. Então, o e-book é o seguinte, são 10 dicas para arquitetos e engenheiros, 10 dicas para você projetar, fazer projetos perfeitamente compatibilizados. Ou seja, você não vai ter aquele problema de ficar com dente em pilar na sua obra, dente na alvenaria por conta do pilar ser um pouco mais robusto do que o tijolo que você comprou. Então, tem algumas dicas desse tipo, de altura de escadas, de como você faz para, por exemplo, pensar no projeto de caixa d'água. Às vezes você acha, vou levantar aqui uma alvenaria, vai ficar bonita na minha fachada essa caixa d'água. Mas, gente, né? Então, mas assim, Cabe caixa d'água, é tudo calculado. Às vezes o cliente quer pôr um boiler dentro desse reservatório, colocar uma caixa d'água ali de fibra dentro, e do lado pôr o boiler, e do lado colocar também as máquinas do ar-condicionado. Você pode dar uma solução que ele vai adorar, entendeu? É verdade. Então, se você tiver junto com o engenheiro... Sabendo tudo isso, você usa isso no projeto da estética para apresentar para o cliente já com essas soluções, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, Oi, pessoal! Oi, gente, são algumas diquinhas, assim, tem muitas outras, mas eu resumi algumas bem interessantes que eu já vi acontecer. Felizmente, até em obra minha, né? Mas a experiência, a gente vai pegando. É normal, né? A gente vai apanhando e aprendendo, na verdade, ou aprendendo com os amigos, aprendendo com os outros, né? Porque a gente tem que ter humildade, né, Bruna? Verdade, Bru. Não. Tem que parar de estudar e tem que ser humilde para perguntar. Deus nos socorre. É verdade. Tinha um professor meu que falava assim, a faculdade, ela ensina você o quê? Você não sabe fazer, mas você chegou para o serviço, você precisa fazer e você não sabe fazer? Você não precisa saber. Saiba quem sabe. E essa pessoa vai te ensinar. E no outro dia você vai ensinar outra. E outra você vai ensinar outra e outra e outra. Então eu tenho a mente assim. Alguém, mãe, Bruna, eu quero uma planilha de tal coisa. Se eu tenho aqui, eu mando. Quanto que é? Não é nada, filho. Vai, leva na vida aí, porque pra mim não foi nada. E Bru, você também. Eu sou bem desapegada também. E assim, não sei, acho que você pode falar pela engenharia. Na faculdade de arquitetura é bem individualista. A concorrência para quem faz o projeto mais bonito já é na faculdade. Você não sai da faculdade cheia de amigos, não. Você sai cheia de, vamos falar, na visão das pessoas, de concorrentes. E aí eu falo assim, que eu fico muito, muito triste, que tem pessoas que pedem a ajuda da gente, a gente ajuda em malemar, agradece, parece que é obrigação, mas eu gosto de ajudar. Eu sou assim, mas eu também fico triste se eu peço ajuda e ninguém me ajuda, porque acontece isso também. Fala aí, não é? Já aconteceu tanto isso comigo no começo, que eu chegava até a chorar. Falava, impossível, gente, por que não me ajuda uma pessoa, um ser humano desse? Agora, que a gente já pegou uma certa experiência, eu ajudo com gosto, sabe? Que eu falo, essa pessoa tá sedenta, igual eu tava ali. Acho que então, a nossa ideia do canal é isso, né, Bruna? Passar adiante o conhecimento que a gente tem, que não é muito ainda, não é nada. Não. Perto do mundão que a gente tem para aprender. Mas a ideia... Gente, se inscreve no nosso canal, porque a gente tem canal no YouTube, entendeu? Pois eu vou deixar lá, Bru, deixa o seu também, e aí a gente vai se ajudando nessa parte. Uma pergunta, sobre novos materiais e tecnologias, vocês já acham que nunca vamos sair desse tijolo baiano? Tenho visto tantas coisas diferentes e novas, mas parece que o cliente resiste à mudança. Isso foi o S. Arquiolo que perguntou. Fala você primeiro, depois eu também. Então, eu vou até puxar o gancho com a pergunta de baixo, que eu não lembro o nome de steel frame. Isso, vocês fazem a obra em steel frame também? Então, steel frame é uma tecnologia, assim, uma obra limpa, né? Uma obra ecológica, que a gente fala, maravilhosa, mas que não está muito, pelo menos aqui na região, o pessoal não está se familiarizando muito. Por quê? Porque tem medo da acústica, tem medo de tudo, dessas coisas assim. Eu não faço projeto em steel frame, mas tenho colegas que fazem, por exemplo, em outras regiões que está bombando. Tem uma empresa que fornece direto trilha. Então, Bauru também tem uma empresa que fornece, ótima também, maravilhosa empresa. Então, assim, eu conheço, depois se você quiser o contato, eu posso passar. Mas super quero.
as tecnologias, por que que o pessoal fica sempre no tijolo? Tem alvenaria estrutural também, que algumas casas, assim, quando é feito em bastante lote, assim, várias casas, uma do ladinho da outra, compensa mais. Então, é tudo um estudo de Aí economia. em Lençóis, se eu não estou enganada, eu não sei se eu vi direito. Deixa eu tentar ligar a televisão para mostrar a imagem do steel frame. Tem uma obra lá perto da rodoviária nova que eles fizeram. Eu não sei se foi esse material que eles usaram, parte de steel frame, mas eles fizeram casas modular, modular, um galpão grandão modular Hum, que é muito legal essa estrutura. Tem uma cliente aí de Lençóis minha que entrou em contato falando que vai mudar quer mudar o projeto para estilo, e aí é um moço de Botucatu que vai fazer. Então ele pegou o meu uhum. projeto, agora ele está fazendo essa adequação, porque muda um pouquinho. Ó, vê se vocês É, conseguem porque ver. A obra são de steel frame peças, é basicamente isso é, aqui, ó. Tá fica vendo? pronta muito rápido, então a casa já vem Muito. pré-modulada, né? E tudo Isso. certinho, cada parede tem o seu número, tudo tem o seu. É bem complexo assim o projeto, mas ele às vezes sai mais barato, sim, sai mais em conta. Mas o pessoal tem medo um pouco também por causa da acústica, A por. gente não tem tanta divulgação. Eu só falo, sabe o que eu falo aqui, Bru? É que nem papel reciclado para impressão. Você vai comprar um A4 normal e um reciclado, é mais caro o reciclado. Onde está o incentivo para comprar Nenhum. aquilo que é Nem. ecologicamente, né? É, Então, a tendência é claro, ir fazendo essas alterações, né, arqueólogo, é. mudando os materiais e tudo. Mas eu também não tenho experiência nisso ainda, porque Uhum. por mais que você dê a sugestão, né, e não tenho conhecimento técnico também para vender de repente um negócio assim, não tenho É. parceiros, aceito parceria aí, viu, Fagundes? Isso. Para gente poder, para gente poder também conhecer mais, para poder de repente dar essa opção para o nosso cliente, né, Bru? É É, também. uma questão da gente saber. Deixa eu ver se tem mais alguma. Já fez algum edifício de estrutura em madeira, Bruna? Eu fiz A uma Bruna é casa. arquiteta prático que está perguntando. Oi, Ah, Bru. Bru, beijo. Já fiz uma residência em madeira. Tudo madeira, assim, que a gente fala, não é aquelas residências que hoje que você compra a residência de internet e eles vêm tudo certinho, né? O piso que você vai apoiar essa residência e depois já vem tudo certinho, pré-montada. Eu fiz uma que foi tudo feito em loco mesmo. A pessoa pegou a madeira ali do sítio dela e fez tudo Nossa, com a que madeira. bacana. Deve ter ficado a É, coisa mais então, linda. assim, o serviço de carpintaria, você via saindo a madeira do zero e chegando a madeira já pronta, entendeu? A Uhum. modulada, então é bem interessante. Já Nossa, acompanhei esse tipo de legal. obra, mas era uma casa, né? Nem não era grande, não, uma coisa pequena, mas edifício, assim, casas maiores, nunca fiz. Ó, o moço da ACP Construtora. Em relação às mudanças de materiais, aqui na região ainda estão resistindo até o bloco de concreto. Só querem o tijolo de barro mesmo. É, mudança de conceito, gente. Acho que É, vai partir da gente também, né, Bru? Incentivar os clientes a partirem para essas é. tecnologias novas, mas também precisamos pensar que eles vão realmente ter esse medo, porque não se vê muito e falar, ah, e se eu resolver vender, será que não vai desvalorizar? Né? Será que Sabe o que é eu percebo complicado? que é mais crucial para a escolha do tipo de estrutura que você vai usar na sua casa? O mais crucial é a mão de obra, que aqui, por exemplo, em steel Qualificada. frame, você acha pouquíssimas pessoas que trabalham com steel frame. Se você vê É. em outras regiões, tem bastante mão de obra, então a pessoa acaba que acha com mais facilidade. Então, Agora, sabe geralmente o que pedreiro também é o fator crucial, porque ele vai falar assim, não, compra tijolo tal, entendeu? Então, é isso que ainda quem escolhe realmente é a mão de obra, não é nem o engenheiro, nem o arquiteto, ainda, e nem, às vezes, nem o cliente. Ele é induzido. estão começando. A Bruna está falando que não sei o que de wood frame tem diferença, né, nos tipos. A sigla CLT e MIC, não tenho certeza, mas que os arquitetos de São Paulo já estão começando a utilizar. Não, o que eu lembrei agora, Bruna, é estrutura metálica em casa também. A Tem. gente ainda encontra muita resistência nisso, porque realmente, assim, eu adoraria fazer uma casa
maravilhosa, super modernista, com estrutura metálica e tal, só que ainda eu encontro muita dificuldade de impor essa ideia. Então eu acabo usando, às vezes, numa viga, né, para aparente ou alguma coisa diferente, né? Mas a casa em si, a estrutura metálica em si, mesmo não Residência, consegue. residência eu nunca fiz, é mais complicado, mas a maioria das obras que a gente faz é comercial, né? Nessa que eu estou terminando uma obra aqui em Birigui, e nessa a gente mesclou. A fachada a gente fez em estrutura metálica, os pórticos metálicos, que são os pilares metálicos, as vigas da frente metálica, a gente só fez em concreto realmente a base, a fundação. A base. E E da faz fachada radier, para. Bruna? É em cima radier ou faz fundação normal? Aí vai, por exemplo, se é um pilar, aí você tem que fazer a perfuração da estaca ali, de acordo com o solo, né? Você Normal. vai ter que fazer o estudo do solo e através da tensão admissível do solo, você escolhe qual que é a melhor fundação a ser feita. Mas geralmente, nessa região aqui, o que a gente fez lá? A gente fez uma sapata e chumbou aquele chumbador do pilar, para depois a estrutura Aham. metálica vir e encaixar Vim naquele descendo, chumbador que encaixando ficou para ali. cima daquela sapata. E para dentro a gente fez a alvenaria de Uhum. bloco De cerâmico fechamento mesmo. normal. Isso, com Tentando pilares em entrar aqui, ó, o concreto. pessoal falando de wood frame. Wood frame é a estrutura de madeira, é o que acontece nos Estados Unidos, né? As É, casas basicamente são assim. Tanto que quem assiste Irmãos à Obra, que um vê pouco. lá quebra-parede, Mas na verdade basicamente. tem toda aquela estrutura interna da parede. Por exemplo, a steel frame, não vai, a pessoa não vai ficar com uma estrutura boa, né? Porque vamos dizer assim, não é só Uhum. a madeira, vamos dizer. Dentro da Sim, tem madeira tem cálculo, uma inclusive, das vigas, manta. né? Isso, tem uma Para manta para isolamento vedar. térmico, né? Isso. Uhum. Então, Essa situação, ele falou por no isso. sul, meu, no sul eu sou apaixonada por aquela região. E eu estive lá mês passado, aqueles telhados maravilhosos, Ah, maravilhosos, né? Gente, é mesmo. acabou a casa com cara de casinha. Ficou tudo casa quadradinha agora. Você vai com É, tudo cliente nos platibanda. condomínios, tudo a mesma coisa que aquela platibanda, tudo telhado escondido, ótimo, mas muda muito de região para região, né? Como é lindo É. essas casas que você via esse telhado, e eu não lembro agora o nome daquela telha, né? Que é tipo uma manta fica em cima da casa mesmo. Lá eles usam muito, e aqui a gente quase não vê ainda. É uma inclinação bem grande, Bem né? Essa grande. telha aí. É. E você sabe Uhum. que semana passada a gente fez uma live sobre esse tipo de casas aí. A gente fala casa com platibandas, né? Às vezes a pessoa Uhum. deixa só a laje ali exposta. A gente estava falando sobre a impermeabilização dessas lajes. O que estão fazendo agora? Estão cobrindo com estrutura metálica. Então, Uhum. a casa, depois da laje de cobertura ali, que ela é feita a laje de cobertura, do teto do segundo pavimento, vamos dizer assim, você coloca uma estruturinha metálica ali, a telha metálica, ela tem uma inclinação bem baixinha, Bem que você pequenininha, acaba você ficando com o esconde ela. telhado, né, e já resolve É, esse problema. Aqui em Lençóis Gente, a está gente fazendo faz. bastante. A gente faz também. Bom, a gente faz. Eu costumo te falar, gente, né? Eu faço É, também. Dependendo do tamanho dessa laje aparente que vai ficar sem cobertura. Já vi, até outro dia eu estava procurando informações sobre argila, que em alguns expandida. lugares expandida, você trabalha com a impermeabilização e depois vem com argila expandida em cima, ao invés de um jardim verde, né, tal. Então, Uhum, você tem a possibilidade de deixar essa laje sem esse telhado, mas trazer outras uhum, soluções. Estamos isso. chegando em uma hora de live. Adorei, Ah, eu adorei. também. Eu acho Obrigada, que dá pra. Bru. Acha, eu que agradeço todo mundo, muita gente entrou. Tem um cliente novo de Ribeirão que entrou aqui, fiquei muito feliz dele ter acessado quando eu vi. Tem arquitetos aqui, tem parceiro, ó, Telhado Sanduíche, Fagundes, eu vou te procurar depois. E Bru, fala do seu e-book, que aí a gente direciona o pessoal para lá. Vou deixar aqui o Tá. Instagram dela no meu feed, para que vocês, por favor, curtam o canal e curtam o Insta dela também para receber esse material, tá bom? Isso, aí a pessoa que quiser o e-book, então, só deixa o e-mail para mim lá em box, que eu não tenho aquele arraste aqui, ainda não tenho, viu? Uhum. Eu também não, amiga. Vamos ver se você Então, aprende a beleza, vai ajudar a lá. Então, gente. vocês mandam um e-mail para mim, que eu mando o e-book para vocês aí por e-mail. Vai ser, ó, show receber esse e-book. É muito. Fechou. Foi de coração que Obrigada. eu fiz. O material, assim, Ah, eu estudei, fiz, e é de coração aí, para quem quiser, eu vou mandar. eu imagino. Eu já vou mandar o meu e-mail lá porque eu quero muito.
Bru, Tá. obrigado mais uma vez, muito sucesso, muitas e muitas Amém. obras para vocês aí, viu? Que Deus Para abençoe nós. muito. Um Tá abraço, bom. gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.